Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje aqui para mais uma aula, mais um estudo bíblico baseado nas lições da Escola Bíblica Dominical, nas lições da CPAD. Esse projeto, que é um projeto voluntário, que visa ajudar você que trabalha, que atua, que está aí sempre envolvido, estudando, aprendendo e também ensinando as lições da escola bíblica. Meus irmãos, como nós sabemos, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Nós abordamos a parte teológica, quem já veio aqui no canal sabe disso. A gente procura abordar a revista por completo, no formato que ela foi montada, certo? Mas acrescentamos perguntas, acrescentamos questões. E para que isso? Isso para tentar, meus irmãos, o máximo possível aproximar o estudo bíblico, a lição, à nossa realidade. É um formato que nós temos aqui, é um propósito que nós temos aqui, pois acreditamos que a pregação da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é isso. Tá? É pegar o conteúdo bíblico e tentar aplicá-lo o mais próximo possível na vida daqueles que estão meditando, na vida daqueles que estão participando da escola bíblica. Bom, seja mais uma vez bem-vindo. Se você é novato por aqui, se inscreva no canal. Se você já é nosso companheiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e peço a você que compartilhe o nosso material. Tá? Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe a aula hoje, com certeza vai abençoar outras pessoas. E, sem mais delongas, vamos então à aula de hoje. A aula de hoje, meus irmãos, é sobre mais um dom espiritual para o ministério da igreja. Hoje nós estudaremos a lição de número 9, que tem como tema o ministério de pastor. O texto bíblico da aula de hoje encontra-se em João, também em Tito e também em 1 Pedro. E o propósito, o objetivo da aula de hoje é conhecer este dom, como é que ele funciona, como que ele é usado pela igreja e principalmente quais são as características de uma pessoa, de um pastor que tem esse dom ministerial. Para a gente estudar sobre o assunto, o pastor Erinaldo Renovato, que é o escritor da revista, ele dividiu ela em 3 tópicos. No primeiro, Jesus, o sumo pastor. No segundo, as características do verdadeiro pastor. E no terceiro, o ministério pastoral. Olha só, irmãos, é muito importante a gente olhar, observar o que cada tópico aborda, tá? Para que aí a gente possa entender melhor qual é o tópico que mais está aproximado do tema da lição. E neste caso desta de hoje aqui, é o terceiro tópico. E agora eu já quero lhe dar uma dica, tá? Para você dar prioridade para eles, tá bom? O primeiro e o segundo são tópicos também importantes, mas o principal desta aula é o terceiro. É ele que está mais ligado ao tema principal, que é o dom ministerial de pastor. A primeira parte da nossa lição é a introdução. E é nela que o autor da lição já nos traz aí mais ou menos algumas abordagens, como será o rumo, o trajeto do estudo bíblico. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Cuidado para com o rebanho, visita a enfermos, questões da administração eclesiástica e o se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Bom, irmãos, aqui na introdução nós já temos mais ou menos o teor de como será a lição de hoje. O pastor aqui aborda primeiramente que o ministério pastoral, ou seja, a prática deste dom ministerial que iremos estudar hoje, não é uma tarefa fácil. É um serviço árduo e ele já mostra aqui mais ou menos 2 caminhos que esse dom caminha.
na parte administrativa da igreja, cuidando da igreja de forma geral, mas também na parte espiritual, oração, jejum, pregação da palavra, leitura da palavra, é o cuidar de pessoas. E ele fala que só pela graça de Deus, só pela a misericórdia de Deus, a ajuda do Pai na vida do pastor é que realmente faz com que ele seja vitorioso. E ele reforça dizendo que a igreja precisa, a obra do Senhor precisa. Um pastor com uma liderança eficaz, este dom sendo realmente usado na vida do pastor, sendo aplicado na vida da igreja, faz bem para o reino de Deus. Então essa é a nossa introdução. Nós iremos conhecer durante esta lição quais são as características do pastor, o que ele tem que fazer, o que ele tem que evitar como pastor, não é isso? Nós iremos conhecer também como que este dom é usado na igreja, como que ele é abordado na vida pastoral e no dia a dia dos crentes. Eu quero até aqui aproveitar esse momento e pedir para você ficar até o final. No final eu tenho uma dica especial para quem vai ministrar este estudo bíblico e principalmente para aqueles que não são pastores. Vai dar essa aula, mas não é pastor, tudo bem? Então permanece conosco que no final da aula eu vou trazer uma dica. Aqui na introdução, geralmente a gente aborda alguns temas, algumas perguntas, algumas interrogações que serão respondidas no decorrer da nossa aula. A ideia é levantar essas questões para ver como que este tema mais se aplica ao nosso dia a dia na igreja. Por que hoje temos poucos pastores como os de antigamente? Por que o ministério pastoral é tão árduo? Ainda existem pastores de verdades? Ou apenas mercenários? Por que a maioria dos filhos de pastor não querem ser pastor? Estas e outras questões serão resolvidas, serão respondidas durante este estudo bíblico, durante esta lição. Então permanece conosco, já pega a sua Bíblia, pega a sua revista, seu caderninho, sua folha de anotação, porque agora nós já iremos entrar no primeiro tópico da lição, que irá tratar sobre Jesus, o sumo pastor. Jesus como pastor. O propósito desse primeiro tópico é trazer para nós Jesus como modelo do uso do dom do ministério pastoral. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus no capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. O adjetivo grande enfatiza o quanto ele é incomparável, mediador da nova aliança e é o supremo pastor em todos os aspectos. Neste subtópico, nós temos uma abordagem mostrando Jesus como sumo pastor, ou seja, ele é o modelo, ele é o pastor supremo. Jesus é o pastor ali do Salmo 23, viu? É ele que cuida de nós, é ele que cuida da igreja, que trata a igreja em geral como o seu rebanho. Então, todos os pastores devem observar Jesus como sumo pastor, Jesus também como modelo de pastor, porque Jesus é o pastor dos pastores. Ele é o pastor dos pastores quando nós olhamos nas características espirituais, mas também é o pastor dos pastores na área material, porque ele veio e trabalhou, habitou entre nós e atuou aqui também como pastor. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10:14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Há uma intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Ele conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Meus irmãos, aqui neste subtópico nós temos uma das várias características de Jesus como pastor. Ele se mostra como o bom pastor e diz que esse bom pastor ele conhece as suas ovelhas. Ele já traz aqui uma das características que o pastor precisa ter, conhecer as suas ovelhas. E o autor aborda aqui dizendo que isso mostra uma intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas e o seu rebanho.
Isso é muito importante e necessário na vida pastoral, né? Na vida ministerial. O pastor desenvolver essa intimidade, essa amizade, esse relacionamento com o seu rebanho. E o pastor aborda aqui também dizendo que Jesus conhece a sua igreja, porque ele é o pastor da igreja. E o interessante na abordagem é que ele diz que Jesus conhece a sua igreja por um todo, mas também conhece cada ovelha pessoalmente. Ou seja, Jesus atende a sua igreja no coletivo, quando ela ora, quando ela clama, quando ela pede, mas ele também atende cada crente individualmente. É mais uma lição para a vida pastoral, né? O pastor ele precisa atender o anseio da igreja em geral, mas ele precisa também conhecer cada ovelha, cada membro da sua igreja e assim tratar com as suas individualidades. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário, pois era uma das fontes da economia israelita. Este é o contexto de que Jesus se valeu para ensinar que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui nós temos mais uma abordagem sobre o ministério pastoral de Jesus, continuando analisando aqui o texto bíblico de João no capítulo 10. E agora Jesus fala que o pastor, o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E no início dessa abordagem, o autor está usando aqui para nós um conhecimento histórico, o contexto do que era o pastor lá em Israel. Em Israel, o trabalho pastoral, né, lá no campo com as ovelhas, os pastores trabalhavam para se sustentar da lã das ovelhas, né? Algumas pessoas conhecem como é que é feito, como é que é fabricado, que é feito um processo da retiragem, da remoção da lã da ovelha e essa lã é vendida e assim o pastor daquelas ovelhas consegue ter um lucro financeiro com isso. E é nesse contexto que Jesus está falando que o pastor espiritual, ele faz o contrário. Ao invés dele tirar lucro com as ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Diferente dos pastores que se sustentavam através do uso das ovelhas, o mestre mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos, tanto pastores quanto ministrantes na obra do Senhor. Então aqui o autor já está reforçando a ideia do que Jesus realmente queria dizer. Ele pegou aquele contexto, ele pegou aquela situação que acontecia lá, não é? Usou ela como base para dizer que ele é o sumo pastor, para dizer que ele é o bom pastor, porém, esse pastor espiritual, esse pastor que vem pelo dom, ele é diferente. Ele não é um explorador das ovelhas. Ele não vive de sugar as ovelhas. Pelo contrário, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E esse dar a sua vida pelas ovelhas, nós precisamos entender. Isso tem um valor espiritual e tem também um valor material. Materialmente falando, Jesus estava falando que ele iria morrer, né? Ele iria entregar o seu corpo, a sua vida pelas ovelhas, que é a igreja. Espiritualmente falando, isso tem a ver mais conosco hoje. É a gente se doar para a obra de Deus, não é? É o pastor não ficar tão preocupado, tão encabulado que ele vai se desgastar, que ele vai ter algum prejuízo. E é abordado aqui que esse modelo de doação de vida, de doação de si pelo rebanho, pelas ovelhas, tem que ser copiado, tem que ser seguido por todos os pastores. Meus irmãos, isso é muito importante. O autor aí destaca uma referência bíblica que eu quero ler porque é de suma importância para esta abordagem. Aos presbíteros que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Como que é o ministério pastoral? Como que é a vida pastoral? Não é? O apóstolo Pedro está dizendo aqui que não é uma vida de exploração financeira da igreja. Não é um trabalho em que a ganância, o alvo financeiro está à frente.
Não, não é. É um trabalho primeiramente para Deus. O pastor, a pessoa que recebe esse dom ministerial, que recebe essa chamada, a primeira coisa que ele tem que entender é que ele não está indo para o campo, não está indo cuidar de vidas para ganhar dinheiro, para se enriquecer. Não, ele está indo para doar, para se doar, para cuidar de vidas. Doar a sua vida espiritual para cuidar de vidas. Ou seja, ajudar o rebanho de Deus, aquelas pessoas que Deus colocou no seu cuidado e assim promover um crescimento espiritual, principalmente através do exemplo. Meus irmãos, meditando aqui neste primeiro tópico, nós podemos já destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é uma sobrecarga no trabalho, na vida do pastor, que eu julgo até de certa forma desnecessária. Nós sabemos que o trabalho do pastor realmente é árduo, porque o trabalho dele é cuidar de pessoas e mexer com gente não é fácil. Mas a maior sobrecarga que a gente pode destacar se dá justamente em problemas pessoais da vida das pessoas, que desenvolveram uma certa dependência pastoral, que tudo na vida dele que tem que resolver é o pastor. E isso traz muitas vezes uma sobrecarga até de certa forma desnecessária ao pastor, que tem que estar lidando também com seus problemas, com a sua vida, com a vida da sua família, a vida da igreja em geral, mas tem sempre aqueles crentes que gostam de dar trabalho para o pastor. Ele não quer desenvolver uma vida espiritual, ele não quer orar, ele não quer jejuar, Bíblia não sabe nem qual foi o dia que leu, só lê a Bíblia quando vai no culto e daí quer jogar tudo para o pastor. Então essa sobrecarga na vida do pastor, isso traz problema, meus irmãos. Problemas físicos e também principalmente psicológicos e emocionais. Aumenta o estresse, aumenta a ansiedade e faz com que muitos pastores adoeçam. Eu não estou querendo com isso aliviar os trabalhos, dizer que essa não é a função dele, mas a verdade é que se cada crente decidisse cuidar melhor da sua vida espiritual, a gente dava menos trabalho aos pastores. Trabalho assim, no sentido de levar menos problemas para eles. É um desafio para os crentes dos nossos dias que precisamos melhorar, para que assim o nosso pastor, o pastor da nossa igreja, possa prestar um trabalho com melhor qualidade. Meus irmãos, vamos responder agora a primeira questão relacionada ao tema da lição. Por que hoje temos poucos pastores como os de antigamente? Eu vejo dois motivos para isso. O primeiro é o formato hoje de consagração, de formação pastoral, os critérios de seleção. Hoje a maioria dos pastores pertence a uma convenção, essa convenção tem que crescer e muitas vezes erram nesse processo de ordenação, de consagração de pastores. Para os irmãos terem uma ideia, tem pastores que foram consagrados porque o pastor daquele obreiro que foi consagrado já não suportava mais ele no campo dele. Um outro fator é a motivação errada. Tem muita gente querendo ser pastor que não tem o chamado, que não tem o dom. E aí ele entra achando que pastor é glamour, ele entra achando que pastor é para ser servido e na verdade é para servir. Ele entra no meio ministerial achando que ser pastor é para enriquecer, é para ganhar dinheiro. E quando ele chega no campo, ele vê que não é bem assim, que essa não é a realidade. E aí gera decepção. Gerando a decepção, ele não vai ter pensamento, ele não vai ter motivação para fazer um bom trabalho. Afinal de contas, ele entrou por um critério errado. Ele entrou por uma motivação errada. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus continue cuidando das igrejas para que elas possam continuar consagrando, ordenando verdadeiros homens de Deus que realmente têm este dom, que realmente têm essa chamada. Fazendo assim, teremos menos problemas no meio pastoral. Irmãos, agora nós estudaremos o segundo tópico da lição. E neste tópico, o propósito dele é mostrar para nós quais são as verdadeiras características de um pastor que tem o dom, de um pastor que tem o chamado para o trabalho pastoral, para o ministério pastoral. Um caráter íntegro. O exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto?
de simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Olha só, irmãos, a primeira característica abordada aqui é a questão de um bom caráter. E o que é o caráter? O caráter são características, conjunto de características de uma pessoa. O caráter está aliado à ética. E o que é a ética? A ética é a decisão, é o combinado de atitudes, de costumes de um determinado grupo, de um determinado povo. Na igreja, por exemplo, a igreja tem a sua ética, a ética cristã. O livro de código de ética das igrejas é a palavra de Deus. Então, a ética cristã é baseada na palavra de Deus. E o caráter do crente, o caráter do pastor, é aquilo que ele faz com a ética. É como ele procede com o que é defendido pela sua igreja, principalmente pela Bíblia Sagrada. E aqui a qualidade destacada é que o pastor ele precisa ser uma pessoa de caráter íntegro, ou seja, um caráter puro, um caráter organizado, um caráter bíblico. E como é que esse caráter é percebido? É percebido pela atitude do pastor. Como que ele vai pregar contra o fuxico se ele gosta de um fuxico? Como que o pastor vai pregar sobre honestidade e ele é um pastor desonesto? Como que o pastor vai pregar sobre simplicidade bíblica, simplicidade na igreja e ele é um esbanjador, ele é um folgado na igreja? Como que ele vai pregar sobre trabalho, que todos têm que trabalhar, e ele é um preguiçoso? Aí não bate. E é isso que o autor está falando. Ele está falando que o pastor, a melhor mensagem do pastor, a melhor pregação do pastor é ele viver aquilo que ele prega. Ou seja, meus irmãos, para termos um bom caráter, a nossa vida tem que ter coerência. Temos que ser homens de Deus coerentes. Nós não somos perfeitos, mas temos que nos esforçar ao máximo para cumprir com aquilo que nós pregamos, né? Para cumprir com aquilo, cumprir vivendo, tá? Aquilo que nós estamos ensinando para a igreja. Exemplo para os fiéis e os infiéis. Em 1 Timóteo 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja precisa ver em seu líder o fruto do Espírito, autocontrole, mansidão, bondade e amor, pois denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor exige aos fiéis deve ser demonstrada a eles. A segunda característica abordada neste tópico é que o pastor tem que ser exemplo. Ô missão difícil, hein, irmãos? Ser exemplo para alguém. Mas, se o Espírito Santo realmente chamou um homem de Deus para ser pastor, se o Espírito Santo deu esse dom, é porque o Espírito Santo é capaz de nos tornar, de tornar o pastor exemplo para os fiéis. E aqui o autor aborda várias características de como é que ele tem que ser exemplo. Não dado ao vinho, não espancador, não avarento, não é? Ou seja, tem que se esforçar para que a sua vida seja realmente uma vida de retidão. E ser exemplo para os fiéis, para os crentes e também para os infiéis. Uma outra questão que o autor aqui aborda é que a igreja, ela precisa ver, e eu acrescento, né, não só a igreja, o mundo, ele precisa ver no pastor o resultado do fruto do Espírito. Ou seja, autocontrole, mansidão, temperança, domínio próprio e amor. São características essenciais para que o pastor seja realmente um exemplo para a sua igreja, tá? Isso aqui não é coisa absurda não, meus irmãos. Aqui é coisa da Bíblia, tá? Aqui é coisa da palavra de Deus. Se você é líder, se você é pastor,
e entenda isso como algo necessário para a vida pastoral. Cumprindo com esses requisitos, meus irmãos, o pastor consegue pastorear uma igreja com menos problemas. Por quê? Porque ele poderá exigir algo que ele faz. O autor aqui aborda que aquilo que o pastor exige para a igreja, aquilo que ele espera que a igreja faça, o pastor tem que fazer, tá? Porque senão ele não vai conseguir ser exemplo. Exemplo para a família. Antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o pastor deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai e avô. Aqui nós temos mais uma qualidade, mais uma característica, mais um requisito que é esperado para o pastor ou do pastor, que ele seja também exemplo para a sua família. E essa questão da família é uma questão muito abrangente, porque geralmente a família a gente pensa na esposa e nos filhos, mas isso envolve também cunhados, cunhadas, irmãos, pai, mãe, sogro, sogra. É preciso que o pastor entenda isso, que ele tem que ser exemplo para a sua família. Se você quer que seus filhos orem, você tem que ser um pastor que ora, tem que orar com eles. Se você quer que os seus filhos gostem da igreja, você tem que ser um pastor congregador, você tem que gostar da igreja. Se você quer que a sua família goste da palavra de Deus, você também tem que gostar. Se você quer que o seu filho estude, que o seu filho seja realmente uma pessoa dedicada, você tem que ser exemplo também para ele. Porque às vezes nós caímos nesse erro. Nós queremos que os nossos filhos estudem a Bíblia e nós somos preguiçosos na questão do estudo, principalmente fazer um curso teológico ou alguma coisa que venha nos melhorar. E aqui o autor está dizendo que isso é de grande importância. E essa importância se dá principalmente porque o pastor ele tem que governar bem, administrar bem a sua casa. Ô, meus irmãos, pense numa missão que quando ela é bem cumprida, facilita muito o trabalho pastoral. Governar bem a casa fala também da questão da dedicação do pastor como esposo, como pai, como avô, não é? Nós temos alguns pastores que se dedicam tanto para a igreja que ele não consegue nem tirar férias. Ele não consegue ter um momento de lazer, ele não consegue fazer essa mesclagem, ele não consegue fazer esse balanço do período em que ele vai cuidar da igreja e o período que ele vai cuidar dele, da saúde da família, cuidar dos filhos, acompanhar os filhos na escola, assistir a apresentação do seu filho na escola. Meus irmãos, é coisa, né? Mas se Deus te colocou nessa missão, pastor, acredite, Deus é contigo para você cumprir. Tá? O pastor realmente consagrado por Deus, que tem o dom de Deus, ele consegue ser exemplo para a igreja, para os fiéis, para os infiéis e também exemplo na sua casa. Meus irmãos, baseado neste segundo tópico que nos apresentou as características de um verdadeiro pastor, nós podemos aqui destacar mais um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a questão que está sobrando muito título, mas está faltando um verdadeiro pastor. Meus irmãos, por causa do aumento das convenções, não é? E elas querem crescer, e para isso precisa de obreiros, né? Termina errando no processo de formação desses obreiros, no processo de escolha. E com isso tem surgido uma nova categoria de pastor, que é os pastores de título, né? Pastores que têm o título de pastor, que têm a função de pastor, mas que não é pastor de verdade. E isso tem trazido, meus irmãos, desgaste para a igreja. A maioria desses pastores são os que provocam brigas ministeriais, são aqueles que provocam prejuízo nas igrejas e provocam também aí as trocas pastorais, né? Hoje a maioria das trocas nos campos é porque tem um pastor dando trabalho num determinado local. E quando a gente dá uma observada de perto, que você vai olhar, que você ouve alguém, você percebe que ele não tem o dom, ele não tem o chamado. Ele foi colocado ali talvez porque alguém quis se livrar dele no campo, ou por causa de amizade, né? Influência com A, influência
com B. Esse pastor que é de título, que não tem o chamado, geralmente são aquele tipo de pastor em que a igreja está clamando para a convenção tirar ele porque não dá conta mais. É um desafio para os nossos dias, meus irmãos. Que Deus continue cuidando da sua igreja, cuidando das convenções, para que elas realmente selecionem e mandem para o campo pessoas, homens de Deus que realmente é mais pastor do que título. Meus irmãos, vamos agora responder a segunda questão relacionada ao tema de hoje. Ainda existem pastores de verdade ou só temos mercenários por aí? Meus irmãos, graças a Deus que existem sim, viu? O dom do ministério pastoral, o dom espiritual para o pastor, para a pessoa que vai cuidar de vidas, ele ainda é atual. Ele ainda está na igreja e Deus ainda levanta verdadeiros pastores. Nós ainda temos, meus irmãos, homens e mulheres de Deus, não é, que resolveram abrir mão da sua casa, abrir mão do ambiente da sua família e colocar o pé na estrada. E estão aí doando as suas vidas, de cidade em cidade, de campo em campo, cuidando de crentes, cuidando das igrejas. Graças a Deus que ainda temos homens de Deus que disseram sim, entenderam o seu chamado pastoral e disseram sim para essa convocação, que não é do homem, é uma convocação, é um chamado de Deus. Então, ainda temos sim, ainda temos pastores em que as igrejas amam, as igrejas gostam e se sentem tão bem pastoreadas que geralmente essas igrejas às vezes até reclamam para que a convenção não o tirem dali. Às vezes nós temos até manifestações em algumas igrejas que não querem que aquela troca aconteça, que a substituição aconteça, porque realmente o pastor que está ali é um verdadeiro pastor, é um verdadeiro homem de Deus. Meus irmãos, agora nós iremos estudar o terceiro tópico da nossa lição, que é o tópico que está mais ligado ao tema desse estudo de hoje. E nele nós iremos conhecer realmente como que é este dom, né? Como que é o dom ministerial de pastor. A missão do pastor. Pastor, do grego poimen, do Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. Daí sua principal missão é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. O que é pastor? A palavra pastor é derivada de uma palavra grega que significa cuidador, apacentador de ovelhas. E é uma palavra, é um exemplo usado para mostrar aquele que cuida das pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador. As pessoas que creram em Jesus. Meus irmãos, o Espírito Santo ele ainda cuida da igreja. E uma das maiores provas que ele ainda cuida são os dons que ele distribui para a igreja. Esses dons espirituais para o ministério são dons para a liderança da igreja. Olha o quanto o Espírito Santo é perfeito. E ele dá para a igreja o dom de apóstolo, o dom de evangelista, para que essas pessoas que recebem este dom possam ganhar almas para o reino de Deus, mas o Espírito Santo não deixa largado. Aí ele dá o dom de profeta, ele dá o dom de pastor, ele dá o dom de presbítero, de ancião, de mestre, tudo isso visando cuidar da igreja. Enquanto uns ganham, os outros cuidam. E o pastor é a pessoa, é o dom escolhido por Deus para exercer este cuidado, cuidar do rebanho de Deus. E como é que cuida? Alimentando com a palavra de Deus, concedendo-lhe um crescimento, o crescimento realmente bíblico, ou seja, na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação da palavra de Deus. O pastor age também como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos da igreja local. Ele também é gestor dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local.
Aqui nós temos uma abordagem sobre a missão pastoral. A missão do pastor ela é polivalente, ela é múltipla. Ela tem várias ramificações. O pastor, o líder da igreja, ele é responsável direto pelo ensinamento da palavra de Deus. Ele é responsável pelo aconselhamento, e essa área é muito linda e também muito importante, a área do aconselhamento pastoral. O pastor também é responsável, meus irmãos, pela evangelização e missões da igreja, tá? O pastor é o primeiro a articular, a organizar. Ele cuida dos que já estão na igreja, mas ele também deve ser preocupado com missões e evangelização. Não é só criar o departamento e deixar o irmão lá sozinho, se esforçando ou até mesmo omisso, porque tem muita gente hoje que pega um departamento de missões da igreja só para dirigir culto. Mas não é só isso, o pastor tem que estar acompanhando, ele é um promovedor também do trabalho missionário. Uma outra área aí que o autor aborda é que o pastor é uma espécie de administrador eclesiástico. E essa administração eclesiástica ela tem duas ramificações, duas áreas. Primeiro, o pastor é um administrador de pessoas, ou seja, o pastor é o responsável, principalmente na maioria das igrejas, né, pela escolha, pela elaboração do método de como que serão escolhidas as pessoas que vão trabalhar na igreja. Então o pastor ele tem que estar atento para conhecer o perfil de cada um e assim, de certa forma, aproveitar o melhor da sua igreja. E do outro lado dessa questão administrativa está também os bens da igreja. Irmãos, é muita missão, né? Por isso que é uma missão polivalente. O pastor é responsável pelos bens da igreja, da casa pastoral, quando tem casa pastoral. O pastor é uma espécie de gerente, de administrador, de organizador, tá? Para que a igreja não leve prejuízo. Os irmãos cooperam com dízimos e ofertas. E o pastor é esse administrador que vai administrar bem, pelo menos é o que se espera, né? Que administre bem as finanças da igreja, tá? Que não seja um esbanjador do dinheiro, que não erre nessa administração, mas que realmente a sua missão possa promover a unidade da igreja, o crescimento da igreja, que automaticamente vai ajudar a contribuir também com o crescimento do reino de Deus. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, e exploravam o rebanho e não o poupavam. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele que inspirou o apóstolo Paulo a instruir a Tito que retivesse firme a fiel palavra para tapar a boca dos desordenados. Meus irmãos, aqui o autor traz um alerta, aborda aqui uma preocupação do ministério pastoral que já até abordamos antes na lição. Ele fala aqui sobre os falsos pastores, aqueles que estão pastoreando, mas não receberam o dom, né? Não tem aí a conhecida como chamada pastoral. E ele apresenta aqui que Deus levantou o profeta Ezequiel em profecia, né, para condenar, né, para exortar, para repreender, para mostrar que Deus condena isso, que Deus não aceita os falsos pastores. Mas quem são os falsos pastores? Aqui na lição ele aborda, ele mostra quais são as características. São aqueles pastores que sugam as suas ovelhas, né? São aqueles pastores que, ao invés dele ir para um campo, para se doar, para cuidar da igreja, ele sempre vai querendo que a igreja cuide dele. É mais ou menos aquela característica de pastor, que quando ele vai ser transferido, ao invés dele se preocupar quantas vidas ele vai cuidar, quantas pessoas tem ali para que ele possa cuidar, quantas almas naquela cidade ele vai ganhar, geralmente a primeira pergunta é quanto é que aquele campo rende. A gente sabe que todo pastor tem que se preocupar com isso também, afinal de contas ele precisa alimentar a sua família que está com ele na missão, mas biblicamente falando essa não deve ser a prioridade da vida pastoral. E nessa confirmação que realmente Deus não apoia esse falso pastor, o autor aqui aborda dizendo que o apóstolo Paulo, guiado por Deus, conduzido pelo Espírito Santo, instrui a Tito, né, a ser firme na palavra, na exortação,
no confronto contra esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos líderes. Meus irmãos, a gente não esperava que a igreja sofresse tanto, né? Nesse ambiente, nessa categoria de pastores. Mas nós sabemos, meus irmãos, que em todos os setores, em todas as classes, tem o trigo, mas também tem o joio. E aqui o autor está abordando sobre o joio. Nem todos os pastores... Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje aqui para mais uma aula, mais um estudo bíblico baseado nas lições da Escola Bíblica Dominical, nas lições da CPAD. Esse projeto, que é um projeto voluntário, que visa ajudar você que trabalha, que atua, que está aí sempre envolvido, estudando, aprendendo e também ensinando as lições da escola bíblica. Meus irmãos, como nós sabemos, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Nós abordamos a parte teológica, quem já veio aqui no canal sabe disso. A gente procura abordar a revista por completo, no formato que ela foi montada, certo? Mas acrescentamos perguntas, acrescentamos questões. E para que isso? Isso para tentar, meus irmãos, o máximo possível aproximar o estudo bíblico, a lição, à nossa realidade. É um formato que nós temos aqui, é um propósito que nós temos aqui, pois acreditamos que a pregação da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é isso. Tá? É pegar o conteúdo bíblico e tentar aplicá-lo o mais próximo possível na vida daqueles que estão meditando, na vida daqueles que estão participando da escola bíblica. Bom, seja mais uma vez bem-vindo. Se você é novato por aqui, se inscreva no canal. Se você já é nosso companheiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e peço a você que compartilhe o nosso material. Tá? Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe a aula hoje, com certeza vai abençoar outras pessoas. E, sem mais delongas, vamos então à aula de hoje. A aula de hoje, meus irmãos, é sobre mais um dom espiritual para o ministério da igreja. Hoje nós estudaremos a lição de número 9, que tem como tema o ministério de pastor. O texto bíblico da aula de hoje encontra-se em João, também em Tito e também em 1 Pedro. E o propósito, o objetivo da aula de hoje é conhecer este dom, como é que ele funciona, como que ele é usado pela igreja e principalmente quais são as características de uma pessoa, de um pastor que tem esse dom ministerial. Para a gente estudar sobre o assunto, o pastor Erinaldo Renovato, que é o escritor da revista, ele dividiu ela em 3 tópicos. No primeiro, Jesus, o sumo pastor. No segundo, as características do verdadeiro pastor. E no terceiro, o ministério pastoral. Olha só, irmãos, é muito importante a gente olhar, observar o que cada tópico aborda, tá? Para que aí a gente possa entender melhor qual é o tópico que mais está aproximado do tema da lição. E neste caso desta de hoje aqui, é o terceiro tópico. E agora eu já quero lhe dar uma dica, tá? Para você dar prioridade para eles, tá bom? O primeiro e o segundo são tópicos também importantes, mas o principal desta aula é o terceiro. É ele que está mais ligado ao tema principal, que é o dom ministerial de pastor. A primeira parte da nossa lição é a introdução. E é nela que o autor da lição já nos traz aí mais ou menos algumas abordagens, como será o rumo, o trajeto do estudo bíblico. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Cuidado para com o rebanho, visita a enfermos, questões da administração eclesiástica,
e o se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Bom, irmãos, aqui na introdução nós já temos mais ou menos o teor de como será a lição de hoje. O pastor aqui aborda primeiramente que o ministério pastoral, ou seja, a prática deste dom ministerial que iremos estudar hoje, não é uma tarefa fácil. É um serviço árduo e ele já mostra aqui mais ou menos 2 caminhos que esse dom caminha. Na parte administrativa da igreja, cuidando da igreja de forma geral, mas também na parte espiritual, oração, jejum, pregação da palavra, leitura da palavra, é o cuidar de pessoas. E ele fala que só pela graça de Deus, só pela a misericórdia de Deus, a ajuda do Pai na vida do pastor é que realmente faz com que ele seja vitorioso. E ele reforça dizendo que a igreja precisa, a obra do Senhor precisa. Um pastor com uma liderança eficaz, este dom sendo realmente usado na vida do pastor, sendo aplicado na vida da igreja, faz bem para o reino de Deus. Então essa é a nossa introdução, nós iremos conhecer durante esta lição quais são as características do pastor, o que ele tem que fazer, o que ele tem que evitar como pastor, não é isso? Nós iremos conhecer também como que este dom é usado na igreja, como que ele é abordado na vida pastoral e no dia a dia dos crentes. Eu quero até aqui aproveitar esse momento e pedir para você ficar até o final. No final eu tenho uma dica especial para quem vai ministrar este estudo bíblico e principalmente para aqueles que não são pastores. Vai dar essa aula, mas não é pastor, tudo bem? Então permanece conosco que no final da aula eu vou trazer uma dica. Aqui na introdução, geralmente a gente aborda alguns temas, algumas perguntas, algumas interrogações que serão respondidas no decorrer da nossa aula. A ideia é levantar essas questões para ver como que este tema mais se aplica ao nosso dia a dia na igreja. Por que hoje temos poucos pastores como os de antigamente? Por que o ministério pastoral é tão árduo? Ainda existem pastores de verdades? Ou apenas mercenários? Por que a maioria dos filhos de pastor não querem ser pastor? Estas e outras questões serão resolvidas, serão respondidas durante este estudo bíblico, durante esta lição. Então permanece conosco, já pega a sua Bíblia, pega a sua revista, seu caderninho, sua folha de anotação, porque agora nós já iremos entrar no primeiro tópico da lição, que irá tratar sobre Jesus, o sumo pastor. Jesus como pastor. O propósito desse primeiro tópico é trazer para nós Jesus como modelo do uso do dom do ministério pastoral. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus no capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. O adjetivo grande enfatiza o quanto ele é incomparável, mediador da nova aliança e é o supremo pastor em todos os aspectos. Neste subtópico, nós temos uma abordagem mostrando Jesus como sumo pastor, ou seja, ele é o modelo, ele é o pastor supremo. Jesus é o pastor ali do Salmo 23, viu? É ele que cuida de nós, é ele que cuida da igreja, que trata a igreja em geral como o seu rebanho. Então, todos os pastores devem observar Jesus como sumo pastor, Jesus também como modelo de pastor, porque Jesus é o pastor dos pastores. Ele é o pastor dos pastores quando nós olhamos nas características espirituais, mas também é o pastor dos pastores na área material, porque ele veio e trabalhou, habitou entre nós e atuou aqui também como pastor. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10:14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Há uma intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas.
Ele conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Meus irmãos, aqui neste subtópico nós temos uma das várias características de Jesus como pastor. Ele se mostra como o bom pastor e diz que esse bom pastor ele conhece as suas ovelhas. Ele já traz aqui uma das características que o pastor precisa ter, conhecer as suas ovelhas. E o autor aborda aqui dizendo que isso mostra uma intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas e o seu rebanho. Isso é muito importante e necessário na vida pastoral, na vida ministerial. O pastor desenvolver essa intimidade, essa amizade, esse relacionamento com o seu rebanho. E o pastor aborda aqui também dizendo que Jesus conhece a sua igreja, porque ele é o pastor da igreja. E o interessante na abordagem é que ele diz que Jesus conhece a sua igreja por um todo, mas também conhece cada ovelha pessoalmente. Ou seja, Jesus atende a sua igreja no coletivo quando ela ora, quando ela clama, quando ela pede, mas ele também atende cada crente individualmente. É mais uma lição para a vida pastoral. O pastor ele precisa atender o anseio da igreja em geral, mas ele precisa também conhecer cada ovelha, cada membro da sua igreja e assim tratar com as suas individualidades. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário, pois era uma das fontes da economia israelita. Este é o contexto de que Jesus se valeu para ensinar que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui nós temos mais uma abordagem sobre o ministério pastoral de Jesus, continuando analisando aqui o texto bíblico de João no capítulo 10. E agora Jesus fala que o pastor, o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E no início dessa abordagem, o autor está usando aqui para nós um conhecimento histórico, o contexto do que era o pastor lá em Israel. Em Israel, o trabalho pastoral, lá no campo com as ovelhas, os pastores trabalhavam para se sustentar da lã das ovelhas. Algumas pessoas conhecem como é que é feito, como é que é fabricado, que é feito um processo da retiragem, da remoção da lã da ovelha e essa lã é vendida e assim o pastor daquelas ovelhas consegue ter um lucro financeiro com isso. E é nesse contexto que Jesus está falando que o pastor espiritual, ele faz o contrário. Ao invés dele tirar lucro com as ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Diferente dos pastores que se sustentavam através do uso das ovelhas,